Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Na Rádio Observador. É o Jornal das 8, edição da jornalista Diana Rosa. E Diana, o Governo vai propor a redução do número de provas de acesso ao ensino superior. Atualmente são obrigatórias 2. O Executivo admite reduzir para 1. Como era antes de 2023, a altura em que o Executivo em funções aumentou o número de provas de acesso. Hoje, o Ministro Fernando Alexandre diz que não compreende essa alteração que tenha sido implementada e admite até que o número de alunos a concorrer às universidades tenha diminuído por isso mesmo. O Ministro quer reverter a medida, vai fazer uma proposta de alteração ao Decreto-Lei. E se for por diante, as instituições de ensino superior ficam obrigadas a alterar as condições de acesso? Não, de acordo com o Ministro, sublinha que cada universidade tem autonomia para fixar o número de provas de ingresso. Pode ser 1, é o mínimo, ou pode ir até 3. Fernando Alexandre adianta também que há cursos, designadamente na área da engenharia, em que vão ser obrigatórias as 2 provas atualmente implementadas, atualmente em vigor, e outros cursos, como a medicina, vão ter 3 provas de acesso. Seguimos com as eleições presidenciais. Gouveia Melo e Coutinho Figueiredo foram desafiados a concretizar as insinuações que têm feito acerca de Luís Marques Mendes. Em causa, as notícias sobre os negócios do ex-líder do PSD nos últimos anos e a denúncia enviada à PGR alegando irregularidades. Hoje, depois de Marques Mendes ter divulgado a lista de clientes da empresa familiar, Miguel Poiares Maduro, membro da Comissão Política da Candidatura Presidencial, pede a Gouveia Melo e Coutinho Figueiredo que aprofundem as insinuações que têm feito sobre a atividade profissional de Marques Mendes. Uma coisa que não podemos aceitar na política é andar-se a fazer meras insinuações, a tirar pedras e depois esconder a mão e dizer que não se sabe nada, que não se sabe bem, mas eu não sei, deve-se revelar qualquer coisa, sem concretizar minimamente. Isso é inaceitável e eu devo dizer que candidatos que estão a fazer campanha desse tipo, a única coisa que revelam é que não têm condições para ser Presidente da República. Miguel Poiares Maduro desafia ainda os restantes candidatos a demonstrarem a mesma transparência que Luís Marques Mendes. Perguntem aos outros candidatos quais são os clientes relativamente aos outros Marques Mendes, já têm um instrumento de transparência que não têm relativamente a nenhum outro candidato. Aquilo que nós esperamos é que os outros candidatos ofereçam aos senhores jornalistas e, sobretudo, aos portugueses a mesma transparência e a mesma oportunidade de escrutinar se existem ou não qualquer potencial conflito de interesses. E a lista inclui 22 clientes, 14 são empresas em que Marques Mendes participou em conferências, há também contratos de serviços de consultoria e o contrato que teve com a SIC pelo espaço de comentário. E aqui na Rádio Observador, o representante da candidatura de Gouveia Melo, Francisco Rodrigues dos Santos, admite que a revelação da lista de clientes da empresa familiar de Luís Marques Mendes não coloca um ponto final no assunto. O ex-líder do CDS defende que é preciso assegurar que nenhum dos outros candidatos tem conflitos de interesses. O que nós queremos saber, no caso de Luís Marques Mendes, que é um candidato a Presidente da República, é se, no quadro dos clientes que tem, das atividades que desenvolveu durante muito tempo como consultor de uma sociedade de advogados, vá-se lá saber o que isso é se no futuro não teremos um Presidente da República que esteve envolvido em tráfico de interesses, ou se existem alguns clientes que devem ser registados ao nível das incompatibilidades e conflitos de interesses no quadro das atribuições a que ele se propõe como Presidente da República. Pela candidatura de André Ventura, a deputada do Chega, Cristina Rodrigues, questiona o momento escolhido para a divulgação da lista de clientes. Só agora, em que supostamente está em causa Marques Mendes, é que se lembraram da importância da transparência e também da importância do conflito de interesses. E, portanto, parece-me que poderá haver aqui mais alguma coisa para esclarecer. Acho que não é positivo que não tenha sido o próprio candidato a prestar os esclarecimentos. Acho que era ele que devia estar naquele lugar e naquele momento a fazer os esclarecimentos necessários. Já o representante da candidatura de António José Seguro, de Alberto Campos Fernandes, considera que a situação não vale o eco que tem tido. Quem não deve não teme e, portanto, o que o Dr. Luís Marques Mendes tem que fazer é aquilo que está a fazer, é expor naturalmente o seu percurso profissional e demonstrar se existem ou não alguns conflitos de interesse que sejam insanáveis para o cargo a que se propõe concorrer, mas nós, do nosso lado, não alimentaremos este tipo de campanha, não alimentaremos até esta tentativa de criar um pântano pré-eleitoral.
Foram as declarações destes 3 representantes das candidaturas presidenciais ouvidos no programa A Caminho de Belém, aqui na Rádio Observador. O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde rejeita a necessidade de incentivos aos médicos durante a fase de formação para se manterem no interior do país. É a resposta ao alerta da autarca de Bragança esta semana. Isabel Ferreira avisou que há uma redução de médicos internos a fazer formação na Unidade Local de Saúde do Nordeste e culpou o governo porque abriu vagas noutros hospitais de grandes centros urbanos. A autarca entende que esta medida acentua o desequilíbrio entre o litoral e o interior e defende incentivos para os jovens. Álvaro Almeida discorda. Não pode ser na formação. A formação tem que ser aquela que permita captar o maior número possível de médicos para as especialidades. Portanto, não pode ser na formação que se faz essa discriminação positiva do interior que é necessária. Onde se deve fazer essa discriminação é depois, após a formação, na colocação dos médicos internos. E aí, o Serviço Nacional de Saúde tem privilegiado o interior, tem sistematicamente aberto menos vagas nos grandes hospitais do que os internos que eles formaram, precisamente para que esses internos vão para outros hospitais do interior onde não fizeram a formação. O diretor executivo do SNS ressalva ainda que a falta de médicos não é um problema exclusivo do interior do país. O Presidente da República vetou as alterações à Lei da Nacionalidade. Já era esperado Marcelo Rebelo de Sousa justificar com a pronúncia divulgada esta semana pelo Tribunal Constitucional. A Lei da Nacionalidade é devolvida à Assembleia da República depois dos juízes terem considerado inconstitucionais 4 normas. E sobre a lei de estrangeiros, o Governo anuncia, entretanto, que vai mudar a proposta de ano. O diploma está para já, Rita, em consulta pública até ao final do mês. Depois disso, o Governo vai fazer alterações, é o que adianta o Ministro da Presidência. Alterações essas que, antes de submeter de novo, o diploma vai para o Parlamento. E agora, com 8 minutos para lá das 8 da noite, que outras notícias estão a marcar a atualidade? Em Lisboa, houve um tiroteio esta tarde no mercado de Benfica, ao que a Rádio Observador apurou junto à PSP. A ocorrência envolveu 10 indivíduos. As autoridades foram acionadas às 3 da tarde. Quando chegaram, os suspeitos já tinham abandonado o local. A PSP identificou algumas das pessoas envolvidas e recolheu invólucros de munições. Não há registro de feridos, é uma investigação que está a cargo da Polícia Judiciária. A PSP deteve nas estradas portuguesas mais de 80 pessoas no primeiro dia da operação denominada Festas em Segurança, durante Natal e fim de ano. 15 dessas detenções ocorreram por excesso de álcool no sangue e 12 por condução sem carta. Em comunicado, a PSP diz que já foram abordados mais de 1.700 condutores. A operação conjunta entre a PSP e a GNR começou ontem e vai durar até ao dia 4 de janeiro. Os passageiros fora do espaço Schengen e que precisam de passar pelo controle de fronteira no aeroporto de Lisboa aumentaram 5 vezes entre 2021 e 2025. Passaram de mais de 2 milhões e 300 mil para 12 milhões, é o que revelam os dados policiais. Os dados a que a Agência Lusa teve acesso mostram também que há 2 anos, quando terminou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a PSP herdou o controle de passageiros nas fronteiras aeroportuárias. Passaram pelo aeroporto Humberto Delgado quase 10 milhões de pessoas fora do espaço Schengen. E é o ponto final no Jornal das 8, edição da jornalista Diana Rosa.